Olá pessoal, sejam bem-vindos, alunos, alunas, tutores e tutoras, um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui para mais uma teleaula, Hoje, dia 31 de agosto, exatamente às 21h05, onde nós estamos dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade empresarial e trabalhista. Estamos falando da parte relacionada ao departamento pessoal, à legislação trabalhista, Vocês já tiveram as aulas aí com a parte relacionada à contabilidade empresarial com o professor Valdeci e hoje é o nosso segundo encontro, já findando aí a nossa disciplina. Eu sou o professor Alcides, para aqueles que não me conhecem, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Tributário. Trabalho nessa área de assessoria à empresa, então já tenho bastante experiência nas questões aí relacionadas ao departamento pessoal e nós vamos caminhar junto aí, falando um pouco do que diz respeito à legislação trabalhista e no dia a dia de uma empresa. Na nossa teleaula passada, nós falamos um pouco a respeito da parte teórica, onde vimos como se contrata um empregado, a tutela do trabalhador, a garantia que este trabalhador tem. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais nas questões relacionadas à prática, aos cálculos trabalhistas. Vamos falar um pouco aí das férias, do 13º, vamos falar de insalubridade, hora extra, repouso semanal remunerado, e aí vamos chegar até a rescisão de contrato de trabalho. Lógico que não vamos conseguir ver todos os tipos de rescisões, nem todos os tipos de cálculo, uma vez que é muito amplo, mas quando vocês tiverem dúvida, estejam enviando aí via os tutores eletrônicos e nós estaremos à disposição para estarmos respondendo às dúvidas inerentes à nossa disciplina. Vamos chamar, então, o nosso primeiro slide, onde vamos iniciar a nossa teleaula falando da folha de pagamento. Se vocês se lembrarem, na nossa teleaula anterior, nós terminamos falando da folha de pagamento, que ela é um relatório obrigatório, onde ela deve apresentar os proventos e os descontos. Assim, hoje nós vamos adentrar um pouco mais nestes proventos e também nos descontos. Quando nós falamos de salário, que é logicamente a parte principal da empresa, e isto é uma necessidade da empresa estar fechando esta folha de pagamento no final do mês, Eu digo no final do mês porque já falei que a folha é trintenária, caso o empregado seja registrado no dia 15, no dia 30 tem que fechar a folha dele com 15 dias de trabalho. O primeiro provento que aparece na folha de pagamento é o salário. O salário do empregado é aquela parte fixa, onde é respeitado o piso da categoria, o salário atual é o que vai aparecer ali. A partir do salário, então, vem-se os demais proventos, como horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, comissão e salário família e outros proventos, caso exista, seja combinado aí entre o empregador e o empregado. Então, isto aí seria basicamente alguns dos proventos que vai estar do lado aonde o empregado vai receber, seria a parte positiva. Porém, obviamente, vem as questões relacionadas ao desconto. O primeiro desconto que vai aparecer na folha de pagamento é o INSS, que, de acordo com a tabela de incidência, o empregado vai sofrer o desconto lá na sua folha de pagamento. O IRRF, o Imposto de Renda Retido na Fonte, também vale transporte, caso este empregado receba vale transporte do seu empregador, a empresa tem direito em descontar do seu salário um determinado percentual. Vale refeição, faltas
e atrasos. Nós estávamos fazendo na nossa atividade um recibo de férias, né? Então, lá em uma determinada altura, surgiu uma dúvida. Professor, quando o empregado falta, essas faltas, além de ser descontada no seu salário, também vai ser descontado nas suas férias? Não, pessoal, não é descontado nas férias. Diminui o seu direito do período de férias. E, obviamente, no pagamento vai ser pago pela quantidade de dias de férias em que ele for gozar. Então, se ele teve lá um determinado número de falta, aonde vai sofrer os seus descontos, como no caso do nosso empregado que teve 10 falta, teve só 24 dias de férias, ele vai receber por 24 dias acrescido de 1/3 constitucional sobre os 24 dias. Ele teve, infelizmente, um prejuízo de 6 dias de férias. Então, é desta maneira que vai ocorrer. O que justifica a falta? Somente atestado médico que justifica as faltas. Caso contrário, não existe justificativa. Então, se não tiver o atestado, a não ser que ele converse com o seu patrão e os dois cheguem a um acordo, ele vai sofrer este desconto, tanto da falta do dia que ele faltou, quanto do repouso semanal remunerado da semana em que ocorreu aquela falta. Lembre-se que o empregado faltou 2 vezes na mesma semana, ele vai sofrer somente o desconto de um repouso, porque ele trabalha a semana inteira para ter direito a um repouso semanal remunerado. Se ele faltou uma falta numa semana e uma falta na outra semana, então ele vai sofrer 2 faltas, 2 descontos pela falta e 2 descontos de repouso semanal remunerado. Então é assim que funciona, pessoal. Seguindo em frente na nossa próxima tela, nós já vamos adentrar aqui em alguns dos proventos que nós falamos. Olha só, o primeiro que nós vamos tratar aqui é a insalubridade. A insalubridade, ela está no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho e ela tem 3 tipos de incidência: grau baixo, grau médio e grau alto, dependendo do risco de exposição em que este trabalhador está exposto na sua função laboral. Se ele tiver em grau baixo, é 10%. Se ele tiver em grau médio, 20%. E em grau alto, 40% de acréscimo no seu salário ele vai receber de insalubridade. Lembrando que quem determina o grau de risco à saúde do trabalhador e o índice de percentual que vai ser pago na insalubridade é a medicina do trabalho através dos seus exames e laudos no ambiente de trabalho. A periculosidade. Isto está relacionado no parágrafo 1º do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aonde diz que se o trabalhador exercer atividade que o expõe em risco de vida, ele tem que receber periculosidade, é um percentual de 30%. Nós vamos ver ao longo da nossa teleaula qual é a diferença da periculosidade e da insalubridade. Aqui nós temos um camarada, um analisador, né? Ele está fazendo um exame laboratorial e ele está analisando. Sua atividade é insalubre porque ele está tendo contato com o sangue e pode ser que ele venha estar exposto à sua saúde. Mas também poderia ser perigosa, porque ele poderia usar solventes que são inflamáveis, né, e poderia estar aí exposto tanto a periculosidade quanto a insalubridade. Aqui nós temos uma atividade de posto de gasolina, que é uma atividade insalubre por si só, independente das condições de trabalho. Se o empregador lhe fornece material de segurança, como macacão, máscara, luva, mas a atividade por si só já é perigosa. E aqui radioatividade,
que também é uma atividade tanto perigosa para a saúde, porque coloca o empregador em risco, o empregado em risco de vida, mas também é uma atividade insalubre. Então, existem as duas situações neste caso aqui. Passando para a nossa próxima tela, nós vamos ver aqui o que é insalubridade. Quero lembrar a vocês que quando nós fizemos esta aula, nós colocamos um salário mínimo de R$ 724. Hoje o salário mínimo é R$ 788. Então, é diferente aqui. Mas a insalubridade, ela é calculada sobre o piso nacional de salários mínimos. A base de cálculo para você aplicar o percentual não é o salário do empregado, e sim o salário mínimo. Neste caso, seria exatamente aí um valor de 20%, sobre 788 daria um determinado valor, 40% sobre 788 outro valor, 30%. Então, você iria lembrar que aqui seria o salário mínimo atual, onde você iria estar aplicando o percentual de insalubridade. A periculosidade. A periculosidade não é o piso nacional de salário mínimo, aonde você vai aplicar o percentual. Você vai aplicar sobre o salário do empregado, o seu piso, o que ele está recebendo na sua, está lá anotado na sua CTPS. Então, é dali que você vai aplicar 30% do valor sobre a periculosidade, vai ter de acréscimo. E aí a legislação diz o seguinte, pessoal, que se por um acaso exista situações aonde é perigoso a função e é insalubre, você vai analisar o percentual que for mais vantajoso para o empregado e vai pagar. Nunca vai ser pago os dois, insalubridade e periculosidade. Você vai pagar o valor que vier a trazer mais vantagem para o empregado naquela condição. Nesta situação nossa ali, é melhor pagar a periculosidade, porque a periculosidade dá R$ 600, enquanto que a insalubridade não iria dar este valor, porque ela é sobre o piso nacional de salário mínimo. Muito bem, pessoal, nós chegamos aí a um ponto onde nós vimos as situações relacionadas à insalubridade e à periculosidade. Nós temos agora um vídeo que vai tratar um pouco a respeito de atividades que fala de periculosidade. Um bom vídeo a todos vocês. Os donos de empresas de motofrete e os comerciantes que usam o serviço desses profissionais agora são obrigados a fazer um pagamento a mais. Os motociclistas têm direito a 30% de adicional de periculosidade, um custo maior que está previsto em lei federal sancionada no dia 18 de julho e que muitas vezes vai ser repassado para os clientes. Nesta empresa que presta serviço de motofrete trabalham 40 motoboys. Muitos já se acidentaram. A profissão é arriscada, mesmo tomando alguns cuidados. Por isso, o adicional de periculosidade adicionado ao salário foi bem-vindo. Você pode estar devagar, aí, andando a 30 por hora e bater, já é o suficiente para você machucar uma perna, um pé e ficar parado, né? Para Alexandre, motoboy há 4 anos, o dinheiro a mais é um reconhecimento do trabalho da categoria. Já aumenta o leite das crianças, né? É bom. Mas tá bom, né? O adicional de 30% ao salário dos motofretistas já foi publicado no Diário Oficial e não precisa ser regulamentado. O dono da empresa de motoboys diz que pelo menos uma parte dos custos será repassada ao cliente. E não vai ficar só nos 30%, né? Temos que os encargos sociais em cima dos 30%. Então não vai ficar só os R$300 a mais, tem um custo maior em cima disso. Ele acha o adicional justo, mas diz que é preciso ter fiscalização, ou então a concorrência será desleal. Hoje o tomador de serviço é responsável solidário pelo motoboy. Então se ele contratar um motoboy direto e esse motoboy não for registrado, não tiver nenhum benefício, ele é responsável solidário pela contratação do motoboy. A medida também terá impacto nas empresas que fazem entregas. No restaurante do seu Evaldo, 20% do faturamento vem dos pedidos por telefone. Por isso, emprega 2 motociclistas. Agora vai ter que gastar mais para pagar o salário dos funcionários.
O impacto nas contas deve passar de R$ 1.200 por mês. Taxa de entrega pela conta que eu já fiz hoje, depois dessa notícia, é de R$ 4,80, que vai aumentar o custo por entrega. Então, se eu repassar esses R$ 4,80 para o meu cliente, ele vai ficar bravo comigo, com certeza. Então, eu vou ter que repassar uma parte e a outra parte eu vou ter que assumir e absorver de alguma maneira. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vimos aí um vídeo que fala a respeito da periculosidade, a legislação que foi aprovada para os empregados motoboy, né, que todas as empresas que tiver motoboy registrado em seu quadro de empregados vai ter que estar pagando aí 30% de adicional de periculosidade. É lógico que toda a legislação ela tem o seu impacto positivo e o seu impacto negativo. Evidentemente que para os motoboys que vão estar recebendo os 30% de periculosidade vai ser bom, uma que vai lhes trazer um melhor salário, uma melhor remuneração, mas sem dúvida nenhuma isto gerou, né, um tipo de custo adicional para o empregador que de alguma forma vai vir aí para o consumidor final. Veja bem, não estou aqui dizendo que seja errado ou seja correto, eu estou dizendo que toda a legislação traz aí um impacto positivo e um impacto negativo de ambos os lados aí que devem ser analisados. Seguindo em frente agora, pessoal, após compreendermos aí um pouquinho do que é periculosidade e do que é insalubridade, nós vamos continuar a nossa teleaula e agora nós vamos falar de outros adicionais que devem ser acrescentados no salário. Vamos chamar o nosso próximo slide, aonde nós vamos estar compreendendo um pouco a respeito o adicional noturno, que de acordo com a lei considera-se noturno o trabalho, né, para todos os trabalhadores, tanto urbano, evidentemente, porque os trabalhadores rurais não estão inclusos nesta situação, mas existem situações que eu tenho certeza e eu sei disso, já acompanhei casos como este, onde, por exemplo, um tratorista que trabalha à noite em uma fazenda, ele recebe as suas horas noturnas acrescidas, porque se ele estiver registrado com base na CLT, ele tem que respeitar esta legislação. O trabalho executado entre as 22 horas de uma noite, de um dia, né, até as 5 horas do dia seguinte é considerado adicional noturno. Vocês lembram lá na questão da nossa aula atividade, quando eu falei para vocês que na legislação trabalhista é melhor se pecar por excesso do que se pecar por negligência? Então, é assim que funciona. Sempre observar que é melhor você fazer algo que venha acrescer os direitos do empregado, sem que, lógico, fira aí, né, os direitos do empregador, para você não ter consequência e nem trazer consequência para o seu cliente, caso você seja um prestador de serviço que dê assessoria a uma empresa ou ao seu patrão, se você for registrado em uma área de departamento pessoal. Então, quando eu digo isto, é porque existem situações da legislação em que o adicional noturno ele é estendido. Digamos aqui que quando o empregado faz a atividade que pegue das 22 horas de uma noite até às 6 horas do dia seguinte, você deve observar aí a convenção coletiva da categoria, porque muitas vezes esse adicional noturno não irá só até às 5 horas, mas sim até às 6. Até às 5 horas é o que diz a CLT. Mas algumas convenções, e eu já tive a oportunidade de ver algumas, que diz que você tem que observar o adicional noturno com horário
estendido, tá? Quando o empregado passa daquele horário de trabalho, tem que pagar até o final da sua jornada. Além do benefício do adicional que começa aí com 20%, né, é o mínimo que a legislação determina, que você tem que pagar sobre cada hora noturna em que o empregado trabalhou, ainda a hora noturna ela é composta de 52 minutos e 30 segundos. Então, existe uma redução no tempo desta hora de trabalho do empregado. Então, se você for lá fazer o cálculo desse adicional noturno, você vai ver, você tem que observar que a hora noturna ela é menor, né? Enquanto as horas diurna é de 60 minutos, as horas noturnas de 52 minutos e 30 segundos. Além disso, você tem que pagar 20% em valor monetário sobre cada hora que o empregado trabalhar no período noturno. Passando para a nossa próxima tela, nós vamos ter um exemplo aqui, olha só. Digamos que o empregado esteja trabalhando o horário noturno das 22 horas até às 5 horas do dia seguinte, certo? Então, se você pegar 5 horas do dia seguinte, se você contar estas horas, você vai ver que vai dar 7 horas noturna, das 22 até as 5. 7 horas vezes 60 minutos, você vai ver que nós temos 420 minutos. Se você pegar os 420 minutos e dividir por 52,5, 52 minutos e meio, aqui está vírgula 5 porque a calculadora é de 1 para 100. Se você pôr 30 aqui, iria ser menor o valor do cálculo. Então, olha só, você vai ter 8 horas noturna. Partindo do princípio que se fosse 60 minutos, seria 7 horas. Mas como é de 52 minutos e 52 minutos e meio, é 8 horas noturna. Então, tem 1 hora a mais. Se fosse daquela ideia que nós falamos do horário estendido, você iria contar até das 22 às 5 seria, então, 7 horas, das 22 às 6 já seria 8 horas, né? Então, você iria multiplicar 8 vezes 60, iria achar a quantidade em minuto e dividir por 52,5 e você iria achar a quantidade de hora noturna. Partindo do princípio que aquele empregado ganhava R$2.000 mais R$600 de periculosidade, então, dividido por 220, que é a quantidade de horas mês, a sua hora vale R$11,82. Você vai, então, aplicar 20%, que é o valor mínimo da insalubridade, existem convenções que é maior, então você vai achar um valor de R$2,36 de adicional noturno. R$2,36 vezes 8 horas, igual a R$18,91. Então, o adicional noturno deste empregado é de R$18,91 por noite trabalhada, né? Aí, se ele trabalhou 25 dias, você vai chegar a este valor ali que você tem que aplicar. Mas vale nós compreendermos, e isto nós temos que observar, que todas as vezes, a legislação diz que todas as vezes que o empregado faz adicional noturno, trabalha em horas noturnas e também faz horas extras, ele tem reflexos desses adicionais sobre o seu DSR. Como que você vai calcular isto? Digamos que aqui, em um dia, o empregado teve, então, R$18,91. Para você aplicar esse DSR no reflexo, você vai fazer o seguinte, pegar o valor de quantidade de adicional noturno que ele teve, aqui nós estamos fazendo de um dia só, R$18,91, vai dividir pela quantidade de dia útil, nós estamos partindo do princípio que esse mês teve 25 dias úteis e 6 dias de repouso, então ele teve
Você divide por 25 e multiplica pelos dias de repouso. Você vai achar o valor do DSR de R$ 4,54. Então, além do adicional noturno, ele ainda vai receber o reflexo sobre o seu DSR referente ao adicional noturno. Na próxima tela, nós vamos encontrar aqui o seguinte, que o artigo 67 da CLT diz que o empregado tem direito a um dia de descanso semanal que deve ser preferencialmente aos domingos. Nós vimos na nossa teleaula passada que o empregado que trabalha por escala, ele pode descansar em dias da semana, porém, pelo menos um domingo por mês, ele tem que descansar. Então, a lei diz o seguinte, que quando o empregado, a Lei 605, de 5 de janeiro de 1949, diz que quando o empregado tem, horas extras habitualmente, ele também vai receber esse reflexo sobre o seu repouso. É igual à questão do adicional noturno que nós vimos na teleaula anterior. Então, se nós pensarmos que um empregado que ganha R$ 2.600, aqui eu não trouxe o cálculo, tá? Mas vamos dizer que ele ganha R$ 2.600 e ele fez 30 horas extras. Com 50%, ele teria um valor de R$ 531,82. Dividido por 25, tá? Aqui eu estou falando as horas extras, nós já tínhamos aqui o valor. Os dias úteis do mês, 25. Nós vamos achar um valor de 21,27. Nós vamos multiplicar 21,27 vezes 6 dias de repouso. Então, nós vamos achar um reflexo referente a estas horas extras de R$ 127,64. Então, você veja bem, quando você está lá fazendo o cálculo deste empregado aqui, e você pega o total do seu salário, mais a periculosidade, divide por 220, que é a quantidade de horas meses, você vai achar um valor da hora deste empregado. Você acrescenta, então, 50% do valor de acréscimo, porque a lei diz que toda hora extra tem que ser paga com no mínimo 50% de acréscimo, certo? Aí você acrescenta. Então, digamos que você achou lá uma quantidade de um valor de horas extras daquele empregado, ele fez lá 20, 30 horas, você multiplica este valor, você achou um valor de R$ 400 de horas extra. Aí você vai dividir pelos dias úteis do mês e vai multiplicar pelos dias trabalhados, pelos dias descansados. Então, você achou o reflexo das horas extras sobre o repouso semanal remunerado daquele empregado. Você vai pagar o salário dele, mais as horas extras e mais o adicional do reflexo sobre as horas extras do referente ao repouso semanal remunerado deste empregado. E aí você vai compondo, então, o salário deste empregado. Como é composto? Vai sendo composto do salário, a insalubridade, a periculosidade, as horas extras, o adicional noturno, mais os reflexos sobre o repouso semanal remunerado. Não é o repouso semanal, pessoal. Não confundam, quando nós falamos em repouso semanal remunerado, esse repouso já está embutido no salário do empregado. Digamos que você está contratado para ganhar R$3.000 no mês. Você trabalha quantos dias por mês? Você trabalha, digamos aí que você trabalhe 22 dias por mês, certo?
porque tem o sábado e os domingos e os feriados que você não trabalha. Mas você recebe por 30 dias, então você já está recebendo o seu repouso dentro desses 3.000. Mas se você fez horas extras e adicional noturno, ainda tem um reflexo sobre este repouso que você vai receber destes valores que incidem aí constantemente no seu salário. A lei diz que se você faz habitualmente, tem que constar. Porém, como eu disse a vocês, quando nós tratamos de legislação trabalhista, nós não vamos olhar esta questão do habitualmente. O empregado fez hora extra, aconselho que pague o reflexo sobre o seu repouso, bem como o adicional noturno, porque eu disse que é melhor pecar por excesso do que pecar por negligência, porque se você deixar de pagar, pode ser que a tua empresa ou o teu cliente ou aonde você está trabalhando venha a ser penalizado em uma posterior ação trabalhista ou na justiça, caso desse sentido. Certo? Então nós vimos aí os adicionais. Vamos caminhar um pouco agora, vamos chamar a nossa próxima tela, onde nós vamos estar falando já das tabelas de desconto. Olha, nós vimos os proventos e agora nós vamos falar das tabelas de desconto. Olha só. O imposto de renda retido na fonte. Quando o empregado ganha até R$ 1.787 por mês, ele é isento de imposto de renda. Não tem que pagar nada de imposto de renda. Se o seu salário for superior a R$ 1.787,77 até R$ 2.679,29, ele vai incidir numa alíquota de 7,50. Porém, a legislação permite uma parcela a deduzir que está lá na tabela de R$ 134,08. Então, digamos que você aplicou a tabela de imposto de renda desse funcionário e deu R$ 200 de imposto de renda para ele pagar. Eu estou falando hipoteticamente, pessoal, não estou fazendo o cálculo. Então, você ainda tem que diminuir esta parcela aqui que a legislação permite. De R$ 2.679,29 até R$ 3.572,43 é 15%. Você também tem direito em deduzir 335,03. De R$ 3.572,43 até R$ 4.463,81 é 22%, 22,5%, com uma parcela a deduzir de R$ 602,96. Acima de R$ 4.463,81, você vai incidir na alíquota de 27,5% de imposto de renda, com a parcela a deduzir de R$ 826,15. Isto mensalmente. Então, se o teu salário é de R$ 5.000 por mês, já deduzindo a Previdência Social, você vai pagar 27,5% de imposto de renda, menos 826,15. O que der, a empresa vai reter no DARF e vai fazer o recolhimento para a Receita Federal. Retificando o que eu disse no vencimento do imposto de renda, retido na fonte na aula passada, eu falei que era dia 25 o vencimento. Na verdade, é dia 20, pessoal. Tem que observar esse negócio de data e vencimento aí, tem que estar sempre atento, porque de quando em vezes isso aí está sendo alterado. A tabela do INSS é um pouco diferente do imposto de renda, porque se você ganha até R$ 1.399,12, você não é isento. Você vai pagar 8%. Então, de R$ 1,00 até R$ 399,12, você vai pagar 8%. É lógico que existe um valor mínimo, né, para fazer pagamento de Previdência Social, que é de R$ 10. Se o valor do teu imposto for superior a R$ 10, já vai fazer o recolhimento.
1.399,12 até 2.331,88, o INSS vai ser de 9%. De 2.331 até 4.463,75 é 11%. O interessante, pessoal, é que a Previdência tem um teto máximo. Então, se você ganha R$ 5.000, você não vai pagar 11% de 5.000, você vai pagar 11% de 4.463,75. Então, é deste valor. A Previdência tem um teto máximo. O salário família. O salário família caso você ganhe até 725,02, você tem um direito a R$ 37,81. Acima deste valor, até 1.089,72, você vai ganhar R$ 26,20. Então, essa é a cota do salário família. O salário mínimo hoje no Brasil está R$ 788,20. Passando aqui para a nossa... Perdão, R$ 788. Nossa próxima tela, nós temos aqui, olha, para vocês estar aí exercitando uma atividade, fazendo o cálculo, vendo que um salário de R$ 2.500, com 30% de periculosidade, 20 horas extra com 50%, 25 dias úteis e 6 dias de descanso para o reflexo sobre o DSR, falta injustificada de um dia, vai descontar o DSR de um dia, INSS e IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física retido na fonte. Isso é para que vocês estejam aí exercitando aí a atividade de vocês. Falando um pouco, antes de nós adentrarmos na atividade, vocês falaram um pouco da questão relacionada ao salário família. O salário família, quem paga é a empresa. A empresa paga juntamente com o salário do empregado, o salário família, bem como os casos das grávidas, né, da licença maternidade, também quem paga é a empresa. Mas na hora dela fazer o recolhimento do INSS, ela pode deduzir este valor na guia de GPS para fazer o recolhimento. Então, quem paga é a empresa, mas o responsável pelo salário família, o benefício salário família e previdência social é do INSS, certo? Então, uma boa atividade a todos vocês e logo mais a gente volta comentando a atividade que vocês estão aí preenchendo.
Olá pessoal, estamos de volta, vamos comentar a respeito do cálculo do nosso holerite, uma vez que vocês já têm aí trabalhado em cima disso, mas eu quero voltar a falar a vocês a questão do reflexo das horas extras ou do adicional noturno sobre o DSR, sobre o repouso semanal remunerado, o descanso semanal remunerado. Olha só, digamos que o empregado fez lá uma quantidade de horas extras em que você, aplicando o valor da hora extra, você chegou a um valor de R$400 de horas extra. Então, você vai dividir esses R$400 pela quantidade de dias úteis e multiplicar pelas quantidades de dia descansado. Você chega, então, ao valor do DSR, né, do reflexo das horas extras sobre o DSR deste empregado. Vamos ao quadro onde nós vamos estar vendo o nosso holerite e comentando um pouco sobre o mesmo. Olha, este empregado aqui, ele ganhou, né, através do seu salário era R$2.500, com 30% de periculosidade mais 750, então, as suas horas extras vai ser calculado em cima deste valor. Então, você vai chegar ao cálculo e você, então, calculando aqui, você vai chegar a um valor de R$443. Os R$443 você vai dividir pelos 26 dias úteis, multiplicar pelos dias de descanso. Então, você chegou a um DSR um reflexo de hora extra sobre o DSR de 85,23. Você vai descontar aqui R$ 83,33 de falta deste empregado. Falta injustificada. Descontou também um DSR de 83,33. O INSS 397,29. O empregado incidiu numa alíquota aqui de 11%. O imposto de renda, 147,14. O empregado incidiu numa alíquota de 15%. O INSS, o imposto de renda, é aplicado sobre o salário menos as faltas, o INSS. Você aplica, então, a alíquota do imposto de renda, do INSS. O imposto de renda, você vai aplicar sobre o salário, menos as faltas, menos o INSS. Você vai aplicar a alíquota do imposto de renda, menos a parcela a deduzir que você viu que tem lá, você vai chegar ao valor do imposto de renda. Sobre o salário do empregado, que é salário mais periculosidade, mais horas extras, mais os valores relacionados ao reflexo do DSR, menos as faltas, você então vai estar aplicando 8% de recolhimento de FGTS. O IFGTS, pessoal, é recolhido, não é descontado do empregado. Então, você vai ver que o FGTS é um compromisso da empresa. Com relação à parte que também está tendo alguma pergunta, com relação o risco de acidente de trabalho do empregado, qual é o valor que vai ser recolhido, se é de 1 a 3%, que também está tendo algumas dúvidas com relação a isso. Isso só lá na hora do cálculo da Previdência Social, quando for calcular, esse valor de risco de acidente de trabalho, quem tem que recolher é a empresa, não é descontado do salário do empregado. Isto para a empresa que não está enquadrada no Simples Nacional, você vai achar uma série de tabelas lá no site da Receita Federal que vai informar a você de acordo com o CNAE. Lembrando que nós vamos ter um seminário e nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão de tabelas de incidência, para vocês aí não perder o seminário, as datas do seminário, quando nós estivermos falando de tabelas de incidência, de CFIP,
Vai ser um seminário bastante interessante, vocês podem estar atentos, que eu vou estar falando a vocês sobre a CEFIP, sobre enquadramento e sobre estas questões relacionadas ao enquadramento da Previdência Social. Então, mas falando do nosso Olerite ali, você vai enquadrar de acordo com o que a incidência do salarial do empregado na tabela de Previdência Social e Imposto de Renda. Vamos dar sequência, vamos continuar chamando o nosso próximo slide. Agora nós vamos falar do Vale Transporte. O Vale Transporte, quando o empregado solicita o Vale Transporte para o seu empregador, a empresa vai fornecer para o empregado o Vale Transporte para que ele possa se locomover tanto de ida quanto de vinda para o seu trabalho. Ele vai para o seu trabalho e ele volta para a sua residência. Se ele vir almoçar em casa, é evidente que a empresa vai fornecer 4 vale transporte por dia, porque ele tem que ir cedo para o seu trabalho, a hora que ele voltar para o almoço, a empresa vai dar o vale transporte, a hora que ele voltar do almoço, a empresa vai dar o vale transporte, e no final do expediente, quando ele voltar para a sua casa, ele tem direito também ao vale transporte. Fornecendo o vale transporte, a empresa pode descontar até 6% do seu salário. Não é do valor do Vale Transporte. Então, digamos que a empresa dá R$200 de Vale Transporte para o empregado, ela não vai descontar 6% de 200, é 6% do salário, do piso que o empregado ganha. E aí você deve olhar a convenção, porque tem situações em que a convenção vai dizer que não é 6, que é 3, que é 4, tem que analisar a convenção coletiva de trabalho. A legislação também não fala a distância. Não fala que a empresa é obrigada a dar vale transporte desde que o empregado more a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 quilômetros da empresa. Ela não fala isso. Agora, é lógico que se você mora no quarteirão de baixo da sua empresa, não seria ético da sua parte solicitar o vale transporte. Aí você tem que sentar com o teu empregador e discutir sobre este assunto. Para o empregado ter direito ao Vale Transporte, ele vai assinar uma declaração de necessidade do Vale Transporte, bem como a declaração do salário família. Ele também vai assinar, além de apresentar a documentação para o empregador, né, como carteira de vacinação do filho, registro de nascimento, se o filho for maior de 7 anos, frequência escolar, declaração de frequência escolar. Então, todas essas documentações para receber o salário família. O mesmo ocorre para o Vale Transporte. Ele vai assinar uma declaração, lógico que ele não precisa, e vai, se a empresa solicitar, o comprovante de endereço, a linha de ônibus que ele toma. Tudo isso a empresa pode estar solicitando do empregado. E fornecendo o Vale Transporte, caso ele faça esta opção. E tem o direito de descontar 6%. Na próxima tela, nós já vamos adentrar agora no 13º salário. Eu vou pedir aqui que nós paremos um pouquinho, voltar aqui um pouco mais, falar um pouco sobre o 13º salário. O 13º salário é o mesmo que a gratificação natalina. E todas as vezes que o empregado trabalha mais de 15 dias na empresa, ele já tem direito a 1/12 de 13º salário. O 13º salário é, de fato, digamos assim, o empregado que trabalha o ano inteiro, ele recebe 12 meses de salário mais o 13º. Conquanto às férias, nós vamos falar sobre isso, não é o 14º, pessoal, é o salário do mês acrescido de 1/3 constitucional. Os alunos estão pedindo para que eu faça o cálculo do Olerite, né? Deve ser isso. Olha, pessoal, na verdade, não dá para me fazer o cálculo do Olerite, mas eu digo a vocês o seguinte, que voltamos aqui, vou explicar como é feito o cálculo. O empregado ganha R$2.000, recebe 30% de periculosidade. Então, você vai pegar os 2.000 e aplicar 30%.
o valor que der, vamos dizer que vai dar ali R$ 2.600 de salário. O empregado trabalha das 8 horas às 18 horas, com 2 horas de almoço, 44 horas semanal. Então, você vai dividir os 2.600 por 220, que é a carga horária mensal deste empregado. Você vai achar o valor da hora dele. Aí você vai aplicar mais 50%, porque a lei diz que toda hora extra tem que ser pago com 50%. Então, digamos que esse empregado fez no mês 30 horas extra. Então, você vai pegar o valor da hora com 40% e multiplicar por 30. Você vai achar o valor da hora extra deste empregado. Você vai aplicar, dividir o valor da hora extra pelos dias úteis e multiplicar pelos dias descansados. Achou o DSR. Você vai aplicar o DSR. Aí você vai somar tudo isso, diminuir as faltas que ele teve, se ele teve falta, e vai aplicar a alíquota do INSS. Após aplicar a alíquota do INSS, você vai somar todo o salário dele, diminuir as faltas, mais o INSS e aplicar a alíquota do imposto de renda. O valor que deu de imposto de renda menos a parcela a deduzir, você vai deduzir do empregado lá este valor, certo? Então é assim que deve ser feito o cálculo. Caso vocês ainda tenham dúvida, pode estar enviando as dúvidas de vocês via e-mail, via os tutores eletrônicos, que eles vão estar me passando esta dúvida e eu vou estar resolvendo. Eu não quero deixar ninguém com dúvidas sobre este assunto, mas nós precisamos dar continuidade à nossa teleaula, seguindo em frente para falarmos aí de 13º salário. Vamos falar do cálculo do 13º salário e o que ele representa. A Lei 4.090, de 13 de julho de 1962, institui a gratificação de Natal para os trabalhadores. O pagamento do 13º salário faz jus o trabalhador urbano ou rural. O doméstico também faz jus a esse direito, bem como hoje aí todos os trabalhadores vão ter direito ao 13º salário. Na próxima tela nós vamos ver aqui o seguinte, que na primeira parcela do 13º salário não tem incidência de INSS. Olha só, o empregador vai pagar a primeira parcela completa, não vai descontar INSS do empregado, do seu colaborador, quando ele estiver pagando a primeira parcela. Mas o FGTS ele já deve recolher referente à primeira parcela do 13º salário. A primeira parcela do 13º salário, ela deve ser pago até o dia 30/11 do mês, 30 do mês de novembro. O FGTS do 13º salário vai ser pago junto com o salário com o FGTS do salário do mês 11. Então, lembra-se bem, no mês 11 o empregado vai receber o seu salário fechado no dia 30, que deve ser pago até o 5º dia útil do mês de dezembro, mais 50% do valor do seu 13º, que vai ser pago no dia 30/11. O salário é no 5º dia útil do mês de dezembro, o salário do mês 11, mas o 13º tem que ser pago até o dia 30/11, a primeira parcela. O FGTS referente à primeira parcela vai ser pago junto com o FGTS do salário do mês de novembro, que deve ser pago até o dia 7 do mês de dezembro. Certo? Entendido esta parte? Então, olha, o 13º salário deve ser pago assim. A empresa não está obrigada a pagar os 13º salário no mesmo mês para todos os empregados. Então, se ela quiser pagar para o empregado X em outubro, a primeira parcela, ela pode, ou para o empregado de A a C, a primeira parcela, e de D a
a J, a segunda parcela, no mês de novembro ela pode. O importante é que até o dia 30 de novembro a primeira parcela tem que estar paga. Seguindo em frente, nós vamos ver aqui na próxima tela o seguinte, olha, um exemplo de cálculo de 13º salário. Esse empregado ele foi registrado no dia 1/4 de 2013. Então, digamos que nós estamos pagando aqui o 13º salário do ano de 2014, porque 2015 nós vamos pagar em novembro e dezembro. Então, vamos fazer um cálculo retroativo aqui. Ele ganha R$4.000. Ele foi registrado no 1/4 de 2013. Então, quando foi no final de 2013, ele já recebeu um proporcional de 13º. Em 2014, nós vamos pagar o seu 13º inteiro, porque ele trabalhou o ano inteiro de 2014. Então, olha, nós vamos pagar no mês 11, 30 de novembro. Como o empregado trabalhou o ano inteiro, é muito simples o cálculo. Você pega os R$4.000, tá? E R$4.000 e divide por 2. Você vai pagar 50%. Ou, se você quiser, você pode pegar, dividir por 12, achar um 12avos, multiplicar por 12, vai chegar aos 4.000, dividir por 2 e chegar aos 50%, a primeira parcela que você está pagando em novembro. Sobre esta primeira parcela, você aplica 8% e calcula o FGTS. O FGTS tem que ser pago, como eu já expliquei na tela anterior. A segunda parcela, o que você vai fazer? Você vai pegar os 4.000 dele, vai aplicar a Previdência Social, porque você não pagou na primeira parcela, mas agora você vai pagar sobre o total, certo? 11%, nesse caso aqui, vai dar R$440 para este empregado de INSS. O imposto de renda, quanto vai ser? Olha só, é 4.000 menos o INSS e você chega à base de cálculo do imposto de renda. 15% neste caso. Então, 3.560 vezes 15% deu R$534. R$534. Vocês lembram da parcela a deduzir? Você vai deduzir 335,03, de acordo com o que está lá na tabela. A tabela de imposto de renda e previdência social muda todo ano. Olha, aí você tem um valor de R$ 198,97 de imposto de renda para pagar. E o 13º salário deste empregado, quanto deu? Então, você pegou 4.000, que era o bruto, diminuiu o INSS, diminuiu o imposto de renda, diminuiu a primeira parcela que você já pagou aqui. Você vai pagar a segunda parcela de R$ 1.361,03. O FGTS que você vai recolher é sobre os R$2.000. Por quê? Porque você tem que recolher sobre o total do 13º salário. É simples este cálculo aqui porque o empregado trabalhou o ano inteiro na empresa. Quando complica o cálculo do 13º salário, pessoal? E aí cabe um pouquinho mais de atenção na relação ao cálculo. Quando? No momento em que houver em que o empregado não tem 12 meses de trabalho, quando você vai pagar proporcional. Aí você tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque a primeira parcela você paga no mês 11 e a segunda você paga no mês 12. E aí você precisa fazer cálculo, achar o proporcional, achar um 12avos para que você então chegue ao valor ideal, ao valor correto do pagamento do 13º salário deste empregado. Lembrando que se o mesmo foi registrado e ele trabalhou 15 dias em um mês, ele já tem direito a um 12avos de 13º salário. Vamos seguir em frente, vamos agora chamar novamente o quadro, aonde nós vamos ver um exemplo de um cálculo de 13º salário já com
proporcional nessa situação em que eu comentei com vocês aqui para que nós estejamos fazendo esta análise. Observa só. Este empregado foi registrado no dia 14/6/2014. Então, ele foi registrado 14/6/2014. O seu salário é R$ 4.000. Ele também não tem dependentes. Então, como que será o seu 13º? Ele será calculado da seguinte maneira, olha só. 4.000, aqui você tem que dividir por 12 para achar um 12avos. Então, é igual a 333. Você está pagando ele no dia 30/11. Então, você vai contar, olha. Ele tem mais de 15 dias no mês 6. Então, você vai contar 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 6 meses. Então, você vai multiplicar 333,33, multiplicar por 6, vai chegar a um valor de R$ 2.000. Mas você não vai pagar os R$ 2.000 para ele, porque você está pagando só 50%. Então, você vai pagar R$ 1.000. O FGTS é R$ 80, que é 8%. INSS, zerado. Agora você vai pagar a segunda parcela. O salário é 4.000. Você está pagando a segunda parcela no dia 20/12. Agora é 7 meses. Aqui era 6, aqui é 7. Então, 333 vezes 7, 2.333,33. Esse é o total do 13º dele. Aí você vai aplicar a Previdência Social, vai chegar ao valor da Previdência. Então, salário menos a Previdência, você vai chegar ao valor do imposto, da base de cálculo do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, você vai chegar ao valor do imposto de renda. Menos a parcela a deduzir, este empregado, então, teve R$ 21,67 de imposto de renda para pagar. Agora você vai jogar aqui os cálculos dele. Olha, ele tinha R$ 2.333,33, menos R$ 556,67 de INSS, menos R$ 21,00 de imposto de renda, menos a primeira parcela de R$ 1.000 que você pagou, R$ 1.054 a receber. A base de cálculo do FGTS, R$ 1.333,33, que seria R$ 2.333 menos R$ 1.000 que você já pagou. Então, você tem FGTS de R$ 106,67 para recolher. Este é o cálculo do 13º salário. É desta maneira que você vai estar calculando o 13º salário de um empregado. Nós temos agora aí um momento de vídeo para que vocês estejam assistindo mais um vídeo para enriquecer o assunto que nós temos trabalhado até o momento. Lista de emprego. Bom, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Traduzindo, faz tudo ao mesmo tempo. É desorganizado. Gosto muito de aprender. Traduzindo, não sabe nada. Sou muito comunicativo. Traduzindo, fica falando o tempo todo. Gosto de trabalhar em equipe. Traduzindo, não sabe fazer nada sozinho. Tenho certeza que o senhor não vai se arrepender de me contratar. Certo. Qual a sua pretensão salarial? Bom, eu estava pensando em uns R$10.000, para começar, né? Mas quais os benefícios que o senhor poderia me oferecer? Bom, acho que, para começar, 2 meses de férias por ano, participação nos lucros, o que dá mais ou menos R$5.000 por trimestre, um título do nosso clube, celular com minutos ilimitados, ticket de refeição de R$40 por dia, ticket alimentação de R$1.000 por mês, um carro novo a cada 2 anos, plano de saúde integral para você e todos os seus dependentes e uma viagem para nossa filial no Caribe 1 vez por ano, com tudo pago. Nossa, o senhor só pode estar brincando, claro, mas foi você que começou.
Olá pessoal, estamos de volta após vermos aí o emprego do sonho, né? Vamos dar continuidade à nossa aula e vamos estar falando agora de férias. A aula tá um pouco corrida, é bastante cálculo, mas nós estamos à disposição aí para estarmos ajudando vocês aí ao longo da disciplina, pessoal. Infelizmente não dá tempo de eu fazer cálculo por cálculo no quadro. Nós temos que seguir em frente, seguindo aí os slides tal como está disposto. Vamos ao quadro onde nós vamos estar dando continuidade falando de férias. Olha só, sobre as férias, todos os empregados após 30 dias de trabalho, ele tem direito a 2 dias e meio de férias. Então, digamos lá, você trabalhou 30 dias, você já tem 2 dias e meio de férias. Não significa que você vai descansar esses 2 dias e meio. O que quer dizer é que se você trabalha 12 meses, então 12 vezes 2 dias e meio, chega-se aos 30 dias. O período aquisitivo de férias. Vamos aqui usar um exemplo para que vocês entendam essas férias. Olha só. O empregado ele teve um registro no dia 1/6 de 2013. Então, no dia 31/5 de 2014, ele fez 1 ano de trabalho. Se a empresa for dar férias para ele, ela tem que notificá-lo 30 dias antes do início das suas férias e pagá-lo 2 dias antes dele iniciar as suas férias. Se os 30 dias caírem em dias não úteis, é melhor que você notifique com 33, com 34, é melhor, volto a falar, pecar por excesso do que por negligência. Esse empregado não teve falta injustificada, então, olha só, a sua remuneração era R$ 900, mais 1/3, igual R$ 300, salário, férias, R$ 1.200. Sobre esses R$ 1.200, você vai dar, então, aplicar o INSS e o FGTS, você vai aplicar tudo o que tem direito ali para este empregado. 30 dias de aviso com antecedência e o pagamento com 2 dias antes. Seguindo em frente, nós vamos ter aqui aquela tabela que vocês tinham lá na nossa aula atividade. Então, até 5 dias, o empregado recebe 30 dias, de 6 a 14, 24 dias, de 10 a 15, 23 dias, de 24 a 32, 12 dias. Se ele tiver mais de 32 dias de falta, ele vai continuar recebendo os 12 dias de férias. Então, aqui, este empregado ganha R$ 4.000, ele não teve falta nenhuma, né? Então, são 30 dias de férias, 4.000 mais 1/3 de férias de 1.333,33 igual 5.333,33. Então, a base de cálculo deste empregado de INSS é 4.663,75. Vocês lembram que nós vimos que o INSS tem uma tabela limite, né? Ele tem um limite, não é sobre os 5.000, é sobre o limite. 11% igual 513,01. Dependente, ele teve 3 dependentes, olha. Aí você vai, então, fazer esses dependentes aqui. Para que serve esses dependentes? Digamos aqui, ele serve para abater no imposto de renda. Então, 3 vezes 179,71, que é o valor que a lei te dá direito em deduzir no imposto de renda, você achou 539,13. A base de cálculo, então, seria 4.281,19. 4.281,19 vezes 22% igual 941,86. Menos 602,96, que é a parcela a deduzir, o imposto de renda dele é 1.338,90. O líquido de férias, 4.481,82,
que é R$ 5.333,33, menos 513,01 e menos o valor do imposto de renda de R$ 338,90. Então, chega-se aí ao valor das férias deste empregado. Agora, pessoal, nós temos aí um momento de perguntas. Vocês podem estar enviando as perguntas que nós vamos estar respondendo as perguntas e as dúvidas que vocês têm até o presente momento. Olá, pessoal, estamos de volta. Um grande abraço a vocês aí de Gurupi, Tocantins. Se o empregado completar 2 férias vencidas, indo para a terceira, qual é o procedimento? Na verdade, pessoal, olha só, toda vez que a empresa, o empregado completa 1 ano de trabalho, a empresa tem 11 meses para conceder as férias. Ele não pode completar 2 férias, porque senão a empresa tem que pagar em dobro. É 3 férias daí, não 2. Se ele já tem 2 vencidas e a terceira já está vencendo, a empresa está seriamente comprometida com o seu planejamento de férias, tá? Não pode acontecer isso de maneira alguma. Itapuranga, Goiás, temos dúvida a respeito do mês com 30 dias e 31 dias. Como fazer o cálculo das férias com o mês de 31 dias. Olha, a legislação diz que o mês é 30 dias. Você sempre vai utilizar 30 dias para calcular essas férias, porque se você usar 31, quando chegar no mês de fevereiro, você teria que utilizar 28 dias. Então, a lei determina que seja 30 dias. Arapiraca, Alagoas, um abraço a vocês aí de Alagoas. A partir de quando foi iniciado o adicional de 30% para os motoqueiros? Já foi regularizado? Sim, já foi regularizado. Eu não me lembro muito bem a data da lei, mas foi no final de 2014. Então, tem que dar uma analisada na legislação quando ela foi promulgada, mas já é lei e o motoqueiro tem que receber 30% de adicional de periculosidade no seu salário. Itapetinga, Bahia, um grande abraço a vocês. Se trabalha 12 por 36, é considerado 220 ou é considerado 180 para calcular o adicional noturno? Bom, se o empregado trabalha 12 por 36, é considerado 180 e tem que calcular, dividir por 180, porque também para ele trabalhar 12 por 36, ele tem que fazer escalonamento dos seus repousos, né? E aí é considerado 7 horas e 33 por dia. Medina, Minas Gerais, explicar as horas extras do comissionado. Olha só, o empregado que recebe por comissão. Então, todo empregado ele tem que ter um fixo.
Ou seja, ele tem que receber, por exemplo, R$1.000 de salário fixo e 4% de comissão, digamos assim. Então, se a sua comissão foi de R$1.000 e R$1.000 de salário, você vai calcular a hora extra dele sobre R$2.000. Vai dividir a sua hora extra pelo valor de horas trabalhadas, 220 mensal, e achar o valor da sua hora sobre R$2.000. Agora, se você estiver falando de férias, você vai fazer o cálculo da comissão dele, fazer a média, vai somar a comissão total do ano e dividir por 12, né? E aquela média de comissão ali vai acrescentar o salário fixo dele, tanto para as férias quanto para o 13º salário. Agora, a hora extra, você soma a comissão do mês, mais o salário do mês. Londrina, um grande abraço a vocês aqui de Londrina, né? É legal pagar o 13º mensal? Olha só, isso é uma grande polêmica. Eu até tinha no meu escritório um caso desta situação, pagava o 13º mensal. Não existe prejuízo para o empregado em receber o 13º mensal. Porém, na hora em que você for confeccionar a raiz deste empregado, a raiz deste empregador, você vai ter problema, porque lá na raiz existe só 2 campos. O campo para pagamento da primeira parcela, em novembro, e o campo para pagamento da segunda parcela, lá em dezembro. Então, é um problema sério, né? Porque se você analisar bem isso aí, o empregado acaba, de alguma maneira, não juntando o dinheiro, né, do seu 13º, porque ele está recebendo todo mês, e a não ser que ele seja um empregado muito controlado, ele vai gastar este dinheiro, e você vai ter problema lá na raiz para fazer a informação. Então, a legislação não prevê essa questão de pagar mensalmente. Na minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião. Eu entendo que não deva ser pago mensalmente, que deve ser pago em duas parcelas. Até o dia 30, a primeira parcela, 30 de novembro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Muito bem, pessoal. Então, nós tivemos aí algumas dúvidas, algumas perguntas, e nós vamos dar sequência à nossa aula. Vamos prosseguir com a nossa aula, onde agora vamos falar um pouco mais a respeito de rescisão de contrato de trabalho, para nós estarmos fechando aí a nossa teleaula de hoje. Vamos seguir, vamos chamar o próximo slide. Aqui nós estamos falando de aviso prévio. O aviso prévio, ele tem 2 situações. Ele tem a demissão por justa causa e o pedido de demissão, tá? Nós não vamos trabalhar aqui aviso prévio de outras formas. Olha, o aviso prévio, quando é a demissão por justa causa, vamos dizer assim, por parte do empregado, que o empregado pede a sua demissão, ele tem, o aviso é da empresa. Então, o que acontece? A empresa, ou o empregado trabalha 30 dias para a empresa, ou a empresa pode descontar 30 dias de salário do empregado, tá? Salvo se o empregado arrumar outro emprego, trouxer aí uma carta de próprio punho ou uma carta da empresa onde ele está trabalhando que ele arrumou outro emprego, aí ele vai fazer um acordo com o seu empregador, analisar a convenção coletiva, e aí o empregador vai deixar de descontar os dias que falta para ele trabalhar, se ele estiver trabalhando cumprindo o aviso. Se ele não, no caso, quando o empregado cumpre o aviso de 30 dias, no próximo dia a empresa tem que fazer o pagamento das verbas rescisórias. Terminou dia 30, digamos, hoje, dia 31, amanhã a empresa tinha que fazer o pagamento das verbas rescisórias. Quando o empregado não trabalha e a empresa desconta, a empresa tem 10 dias para fazer o acerto com o empregado. Então, até o 10º dia, ela tem que descontar, ela tem que fazer o pagamento das verbas rescisórias.
Se o empregado tem mais de 1 ano de empresa, tem que ser homologado no sindicato. Lembrando que nessa situação aqui ele não vai sacar o fundo de garantia. Demissão sem justa causa. Quando a empresa demite o empregado, ocorre da mesma forma. Se o empregado trabalhar, a empresa paga 30 dias de salário para o empregado. Se ela não quiser que ele trabalhe, ela vai ter que indenizar 30 dias para ele do mesmo jeito. Então, não tem outra situação. O prazo para fazer o pagamento é a mesma situação. Quando trabalhado, no dia seguinte ao término do aviso. Quando indenizado, ela tem 10 dias para estar fazendo o acerto com este empregado. Então, o aviso prévio do empregado funciona desta maneira. O empregado chega, pede a conta. Se ele for sair imediatamente, a empresa pode descontar 30 dias do mesmo. Seguindo em frente na próxima tela, nós temos um quadro aqui de aviso prévio. Até 1 ano de trabalho, o empregado tem 30 dias. Depois, para cada ano, ele tem 3 dias a mais de aviso prévio. Só vale para a demissão da empresa. Quando o empregado pede a conta, ele vai trabalhar só 30 dias. Quando ele é demitido, a empresa tem que pagar esta quantidade aqui de aviso. Se ele for trabalhar os 30 dias, ela paga 30 dias de aviso e 3 dias ela indeniza. Ele não vai trabalhar 33, ele vai trabalhar 30. Então, é esta aí a tabelinha de aviso prévio. Seguindo em frente, nós temos aqui, no pedido de demissão do empregado, ele tem direito basicamente a seguintes proventos: saldo de salário, dias trabalhados, até o momento da rescisão, 13º salário proporcional, férias vencidas se houver e férias proporcionais. Então, são tudo isso que ele tem direito. Lembrando que se ele tem comissão ou hora extra adicional noturno, tem que ser feito a média para acrescentar lá no seu salário. Seguindo em frente, além dos proventos, devem ser calculados também os descontos, INSS sobre o salário, INSS sobre o 13º, imposto de renda sobre o salário e imposto de renda sobre o 13º. Lembrando que as férias indenizadas na rescisão não tem incidência de INSS nem de imposto de renda, por ser considerado verbas indenizatórias. O FGTS, na próxima tela, nós temos aqui que quando a empresa manda o empregado embora, ela tem que recolher 50% do valor do FGTS que o empregado tem lá depositado. Então, digamos que o empregado tem R$3.000, a empresa vai recolher R$1.500 de multa para este empregado. O empregado vai sacar os 40% e 10% vai ficar lá para um fundo do FGTS para o fim social do governo. Então, aí, quando ocorre a demissão, tem que ser recolhido. Na próxima tela, nós temos aqui um exemplo de rescisão. Olha só, o empregado ele foi admitido no dia 1/2 de 2014 com salário de R$4.000. Ele foi demitido, entrou para o aviso prévio, ele foi demitido, foi demitido e cumpriu o aviso prévio até 5/1 de 2015. Então, no dia 4/2 de 2015, foi homologado a sua rescisão, certo? Por quê? Porque contando de 5/1 até dia 3/2 de 2015, ele estava cumprindo o aviso. Então, ele homologou a rescisão no dia 4/2 de 2015. Ele não tem dependente, filhos até 14 anos. Ele não gozou férias no período de 2014 e 2015. Então, ele tem 33 dias de aviso porque ultrapassou 1 ano de trabalho e a multa de 50% do FGTS. Passando para a próxima tela, nós vamos encontrar aqui o seguinte, olha, 4 dias de saldo de salário, na sua rescisão, lembrando que ele recebeu a folha do mês. 13º salário de 1 mês, mais 1 mês de aviso. Férias vencidas de R$4.000, porque ele não gozou as férias.
Férias de um mês, proporcional de R$ 333. Férias, proporcional, adicional de férias de 33,33.444. 3 dias que ele indenizou, né, o seu aviso, porque ele tinha 33 dias de férias, de aviso, mas ele trabalhou só 30 dias, e 3 dias a empresa teve que indenizar, R$ 400. O total bruto, R$ 7.377,78. INSS sobre o seu saldo de salário. INSS sobre o seu 13º. R$ 96. Total que ele tem para receber, R$ 7.281,78. Na próxima tela, nós temos o CAGED, o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado. Quando a empresa demite ou admite um empregado, ela tem que entregar o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, que deve ser entregue até o dia 7 do mês subsequente ao mês que passou, né? Ao fato gerador. Então, digamos assim, que você admitiu ou demitiu agora no mês de agosto, até o dia 7 de setembro, tem que ser entregue o CAGED referente à movimentação do mês de agosto. Encerra-se aí toda a movimentação da empresa com relação ao empregado. Nós estamos chegando ao final da nossa teleaula, foi bastante corrido, quero deixar a vocês um grande abraço, até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Vai ficar aí com vocês um vídeo para que vocês estejam assistindo. Qual é o seu plano de futuro se você sair daqui e não ganhar o aprendiz? O que você vai fazer? Eu volto para a companhia. Né, você pediu uma licença lá? Pedi uma licença e continuo com o meu planejamento de 5, 10, 15 anos, ser diretor e depois presidente da companhia. Eu não tenho dúvida que eu vou conseguir isso. Depois, antes de me aposentar, ou próximo da minha aposentadoria, compro uma vinícola lá em Bento Gonçalves e vou fazer vinho. É uma coisa que eu quero pro resto da minha vida. É uma coisa que eu gosto. Mas isso é depois, 50, 60 anos. 50 anos? Isso. Essa aposentadoria é com 50. Então vou me aposentar, que eu tenho 53. Não, tudo bem. Até lá vai mudar a lei também. 65, se é que eu vou conseguir me aposentar com essas leis. E aí eu vou produzir o melhor vinho do mundo. Quer dizer, você está imaginando que a sua aposentadoria vai vir do INSS? Não. Não do recurso que você vai montar graças a uma sociedade. Não, mas existem previdências. Você está buscando dois sócios. Um está buscando aposentadoria. E outro está buscando dinheiro lá para montar o sonho dele. Está complicado isso aqui. Não, Roberto, você me perguntou o que eu faria se eu não ganhasse. Você não me deu a chance de responder. E o que você faria se você ganhar? Não, se eu ganhar, você Quer dizer, a única chance que você tem na vida de criar um pé de meia suficiente para você não ter que depender de uma aposentadoria, construir sua vinícola, é se você entrar sócio do Roberto Justo, na Brainers. Você não pode ter outra sociedade. Eu disse que a Brainers seria um atalho porque eu me sinto preparado. Bom, vocês perceberam que a última pergunta foi muito emblemática, porque ela fez referência a um futuro comigo, ela fez referência aos projetos, aos sonhos de vocês. E o sonho do Danilo, em contraponto ao seu, é se aposentar aos 50 anos de idade, falar para um homem, futuro sócio de 53 anos, que ele quer parar de trabalhar aos 50, e construir uma vinícola no interior do Rio Grande do Sul. Então, do pensamento eloquente, exagerado, e que beira, talvez, arranhar a credibilidade daquilo que está sendo dito, em um pensamento muito menor, uma visão muito mais apequenada daquilo que o futuro poderia lhe reservar. Talvez eu tenha que corrigir isso, e não no pensamento de um executivo que pretende se aposentar tão cedo. A chance estava na sua mão. Danilo, infelizmente, você jogou essa oportunidade fora quando você pensou pequeno na tua resposta para mim. Lamento, mas você está demitido. Um recado para o Clodoaldo e para o Vestidos. Façam por merecer. Na vida, às vezes, as coisas são decididas
por pequenas nuances. A diferença que definiu a tarefa 12 do Aprendiz 5 foi a diferença entre pensar grande, com algum exagero, e pensar pequeno. Eu não preciso de um futuro sócio que quer se aposentar aos 50 anos para tocar uma vinícola. E a visão tem que ser grandiosa, porque senão não dá para chegar longe.